Olá, estou aqui para mais um vídeo sobre um assunto fascinante que eu sei que vocês irão gostar e que está na Bíblia. A pergunta que não quer calar é: por que Abraão e Isaque mentiram para o rei Abimeleque? Vamos ver nesse vídeo essa história direitinho. Mas antes, peço que você já deixe seu joinha, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, escreva nos comentários quando terminar de assistir, deixando ali o que achou do vídeo e respondendo a pergunta com a sua opinião, o que é o principal. Por que Abraão e Isaque mentiram para o rei Abimeleque? Fique à vontade também para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Vamos ao assunto então? Isaque mentiu para o rei igual seu pai fez no passado. Será que o rei vai considerar? E você, se estivesse na mesma situação, o que faria? Mentiria também? Vamos conhecer um pouco sobre esse rei conhecido como um rei justo. Há duas versões sobre a palavra Abimeleque, que pode ser um título, quanto pode ser um nome de pessoa. Como pessoa, Abimeleque, o rei dos filisteus, viveu na cidade de Gerar e reinou por muito tempo. Abimeleque era um rei justo. E Isaque, filho de Abraão, residia como estrangeiro no território do rei, território filisteu, ao redor de Gerar. Ficou ali por um longo tempo e, por estar ali, era natural que estivesse com o rei em algumas ocasiões. Como em todo lugar, as eventualidades acontecem. E está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 26, que Isaque viveu nas terras do rei por um tempo. Compreendendo essa parte, vamos entender por que Abraão e Isaque mentiram para o rei Abimeleque. Naquela ocasião, houve uma terrível fome, varreu a terra, e esta fome era diferente da fome anterior que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Então, Isaque foi para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. Foi nessa época que o Senhor apareceu para Isaque e disse: você não deve ir para o Egito, você deve se estabelecer em uma área dentro desta terra, onde eu vou te dizer: permaneça nesta terra, eu estarei com você e te abençoarei, te dando todas essas terras para você e seus descendentes, em cumprimento da minha solene promessa que eu fiz a seu pai Abraão. Vou fazer com que você tenha tantos descendentes quanto as estrelas do céu, e eu certamente vou dar todas essas terras para seus descendentes. Mais tarde, através de seus descendentes, todas as nações da terra abençoarão uns aos outros. E eu vou fazer isto porque Abraão fez o que eu disse para ele fazer. Ele manteve minhas instruções, meus comandos, estatutos e leis. Então, Isaque viveu em Gerar. É verdade, minha gente, Isaque mentiu para o rei Abimeleque. Vamos ver como foi isso? Mais tarde, os homens daquele lugar perguntaram sobre sua esposa, a esposa de Isaque. E ele então respondeu: ela é minha irmã. Por que será que ele fez isto? Está na Bíblia que ele tinha medo de chamá-la de minha esposa. Então ele ficou pensando: os homens daqui poderão me matar por conta da Rebeca, minha esposa, ser muito bonita. E depois de estar por lá algum tempo, Abimeleque, o rei, olhou por uma janela e viu Isaque e Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade, Rebeca é sua mulher. Por que disseste: é minha irmã? E Isaque então respondeu para o rei: para que eu não morresse por causa dela. E Abimeleque então falou para Isaque: que é isso que você nos fez? Facilmente se teriam deitado alguém deste povo com a tua mulher, e você teria colocado todos nós em maldição. E mandou o rei Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, se referindo a Isaque e a Rebeca, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais,
porque o Senhor o abençoava. História forte, não é? Então nós vimos aí por que Abraão e Isaque mentiram para o rei Abimeleque. Mas nós vemos também uma história de prosperidade, porque tudo que Deus prometeu para Abraão, ele cumpriu através da vida do filho Isaque e de seus descendentes. Então nós vamos ver alguns pontos interessantes. O Isaque reagiu à fome da mesma forma que seu pai o fizera. E enquanto seguia a viagem para o sul, o Senhor apareceu a ele em Gerar e o advertiu para não descer ao Egito. Gerar era uma espécie de ponto de parada para quem viajava ao Egito. E Deus mandou Isaque permanecer temporariamente em Gerar. Porém, Isaque ficou ali. E além disso, Deus reafirmou para Isaque a aliança incondicional que fizera com Abraão. Devido ao medo, Isaque reagiu da mesma forma que seu pai e fez Rebeca se passar por sua irmã diante dos homens de Gerar. A história de fraqueza do pai refletida no filho. A mentira de Isaque foi descoberta e repreendida. Então, ele confessou e a confissão conduziu à bênção. Isaque então começou a enriquecer em Gerar. Sua prosperidade chegou a tal ponto que Abimeleque, rei de Gerar, naquela ocasião, pediu que Isaque fosse embora. Partindo dali, Isaque então foi morar no vale de Gerar, não muito longe de onde estava. Os filisteus entupiram os poços que Abraão havia cavado no passado, e Isaque então tornou a abrir os poços e houve briga com os filisteus. Isaque decidiu se mudar para longe daquele povo e dessa vez não houve brigas, quando cavou outro poço, de modo que o chamou de Reobote, lugares amplos, ou espaço aberto. E dali Isaque subiu para Berseba, local onde o Senhor voltou a consolá-lo com promessas de bênçãos e onde Isaque construiu um altar, adoração ao Senhor. Armou ali a sua tenda, habitação, e abriu um poço de nome Refrigério. E assim como a água é um elemento essencial no reino físico, igualmente é a palavra de Deus no mundo espiritual. Então a gente observa que está na Bíblia essas colocações e a gente observa que elas são importantes para o nosso viver diário. Nós vamos ver essas comparações nos facilitando no entendimento. Inclusive lá no Novo Testamento nós vamos observar Jesus falando por parábola, que era uma linguagem também direcionada ao entendimento de um povo. Então a gente observa detalhes na revelação da palavra do Senhor. Nós temos que ler com muita cautela e observar o que está nas entrelinhas, para que a gente entenda aquilo que Deus quer falar conosco nesse tempo, porque Ele falou com os seus no passado e Ele fala ainda hoje. Por quê? Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, com relação a essas ilustrações, a esses versículos, os homens de Gerar só vieram buscar a bênção de Deus com Isaque depois que o patriarca se separou definitivamente deles. Os cristãos auxiliam melhor o mundo quando vivem separados deles. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que a promessa que Deus fez no passado, ela pode até não se cumprir naquele tempo, mas ela vai se cumprir. Como aqui ele está dizendo que o patriarca, o pai da fé, o pai de multidões, já não estava mais presente, mas Deus prosseguia cumprindo as suas promessas que ele havia feito. E é muito fácil da gente entender isso, porque quando Deus disse para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, que ali ele estaria fazendo uma comparação com a numerosa multidão que ele estaria dando para o patriarca. Essa multidão não apareceu da noite para o dia. Ela foi construída ao longo do tempo, ao longo da história. E o que a gente vê através de Isaque e seus descendentes é uma parte dessa construção que, obviamente, o Isaque vai chegar um momento que o Isaque também vai partir e nós vamos ver, então, a história sendo narrada, sendo construída através dos seus dois descendentes e
nós vamos então ver como Deus então vai trabalhando, vai manifestando o seu poder e cumprindo a sua promessa, porque Deus, ele cumpre tudo que ele revelou na palavra, ele está cumprindo a cada dia. Então, nós vamos ver os servos de Isaac acham água no mesmo dia em que Isaac fez um pacto de não agressão com Abimeleque, porque não havia sentido, embora o Abimeleque estivesse um pouco com alguns desafetos para com Isaac, porque ele estava abrindo poços e os poços tinham muitas águas, não fazia sentido Isaac criar inimizade com o rei Abimeleque. Ele também tinha uma história de promessa, a promessa estava com ele, então ele sabia que Deus estava com ele, não fazia sentido ficar criando intrigas. E Abraão havia chamado aquele lugar Berseba, em virtude de quê? De ter celebrado uma aliança com seu contemporâneo Abimeleque. No passado, eles fizeram uma aliança, apertaram as mãos, se cumprimentaram, e Abimeleque fez um voto de não bulir, não mexer com ninguém da geração do patriarca. E Isaac estava confiante exatamente nesse trato, nesse pacto que foi feito no passado. Agora, naquele exato momento, as circunstâncias semelhantes, Isaac então nomeia o lugar de Seba ou Berseba. Ok, então agora nós vamos começar a ver nessa história Isaac com os seus filhos Esaú e Jacó crescidos e já cada um arrumando para si as suas esposas, e nós vamos então falar disso no próximo vídeo, os descendentes agora de Isaac. Então eu te espero encontrar no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, você não se esqueça de escrever lá nos comentários, coloque a sua opinião, fale, porque Abraão e Isaac mentiram para o rei Abimeleque. Agora você já sabe que foi por medo, porque a beleza das suas esposas era algo assim fascinante, e com certeza eles tomariam para si e mandariam matar os esposos, que seria no caso Abraão, esposo de Sara, e o próprio Isaac, esposo da Rebeca, as duas mulheres lindas. Então eles fizeram isso para continuarem vivos, se protegerem, um medo de não morrer e deixarem as suas mulheres, as suas esposas, à mercê de qualquer decisão daquele rei. Então nós já sabemos o porquê Abraão e Isaac mentiram para o rei Abimeleque. E no próximo vídeo nós falaremos sobre os descendentes de Isaac, e eu quero te encontrar no próximo vídeo. Então eu volto a te lembrar, se você não curtiu, você esteja curtindo, colocando lá o seu joinha. Se você não se inscreveu, se inscreva. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ok? E o importante é que a gente esteja aqui juntinhos, falando dessa história linda, porque tudo isso aqui está na Bíblia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.